Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, lição de adultos, revista CPAD, quarto trimestre da Escola Dominical. E a lição de número 3, numa revista que toda ela fala sobre a justiça divina, estuda sobre o livro do profeta Ezequiel. Na lição de número 3, ela vai falar sobre as abominações do templo. Eu gosto de dizer que o livro de Ezequiel é um dos livros mais mal compreendidos da Bíblia. Esses 2000 anos de cristianismo, ele já foi interpretado de forma muito diferente. Ele é um livro que praticamente inicia o período chamado da literatura apocalíptica em Israel. Muitos livros com esse estilo de literatura serão escritos depois de Ezequiel. Alguns apócrifos, ou seja, que não foram considerados dentro do cânon sagrado, seja do Antigo Testamento, seja do Novo, e outros canônicos, né, que entraram dentro do cânon do Velho Testamento, dentro do cânon que a gente fala é a lista, né, a lista dos livros sagrados, entrou dentro da lista dos livros sagrados do Antigo Testamento, e no Novo Testamento o livro que tem esse estilo literário é o livro de Apocalipse. Então, no livro de Ezequiel, que geralmente tem comentaristas, como o da revista aqui, Pastor Ezequias, né, Soares, divide ele em três divisões. O capítulo 1 ao capítulo 24, capítulo 25 ao capítulo 32, do capítulo 33 ao capítulo 48. Mas, como eu disse, no livro vai haver parábolas, vai haver histórias contadas, profecias, né? Então é um livro que tem que ser entendido. Tem profecias do livro de Ezequiel que já se cumpriram. Tem profecias do livro de Ezequiel que vão se cumprir ainda. E então tem que ser feita essa separação. É um livro que tem que se olhar também o sentido espiritual dele, e não somente o sentido literal, que é outro grande erro. Às vezes pega-se um capítulo lá e tenta aplicar apenas o sentido literal de um texto, sendo que na verdade ali tem um sentido espiritual, um sentido muitas vezes simbólico, e não literal. Isso é outro erro que tem sido aplicado também durante muito tempo sobre o estudo do livro de Ezequiel. Ezequiel era uma pessoa de família sacerdotal, assim como Jeremias, e assim como Jeremias, ele foi chamado para ser profeta. Ele foi contemporâneo de alguns profetas. Contemporâneo sim, às vezes um deles estava terminando o ministério, o outro estava iniciando, mas em algum momento eles foram contemporâneos. Então, ele pega um período de Daniel e um período final de Jeremias. Então, os três, em determinados momentos da vida deles, viveram na mesma época, mas um terminando o ministério, o outro iniciando, dessa forma. Ele, como eu disse, é de família sacerdotal, ele é levado para a Babilônia na primeira leva dos cativos para a Babilônia, em torno do ano 604, 605 a.C. A mesma leva que, inclusive, Daniel foi levado. Só que Daniel era mais novo do que Ezequiel. Uns 4 anos depois dele estar na Babilônia, ele então começa a ter as visões. E algumas visões muito espetaculares, algumas visões muito incríveis, chocantes, né? Inclusive sobre o mundo espiritual. Ele tinha visões angelicais, de potestades espirituais, né? E de uma forma que às vezes não era a forma convencional como se acreditava ser a aparência de um anjo, né? Então ele teve visões assim de formatos, né? Muitos formatos, seres espirituais. E uma delas que ele tem lá junto aos rios da Babilônia, né? Certamente como
diz lá, o Salmo 137, que foi escrito na época do cativeiro babilônico, junto aos rios da Babilônia estávamos, né? E pedimos, nossas harpas estavam no salgueiro, e pedimos para alguém, canta um dos hinos de Sião, né? Então eles ficavam ali, saudosistas, lembrando sua terra, uma terra estranha e muito idólatra, uma terra de um povo que estava dominando, né, o mundo, somente o mundo ali do Oriente Médio. E a visão chocante que ele tem, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, é uma série de visões, que alguns consideram como um grupo só de visões. Então ele tem algumas visões. Entre elas ele vê a glória de Deus ali, na Babilônia. Isso choca ele, né? Mas pensa, o que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Porque o templo não tinha sido destruído, né? Jerusalém ainda estava de pé. Depois de cerca de quase 20 anos que tem a primeira leva para a Babilônia, é que há a destruição de Jerusalém do templo no ano 586. Então essa visão que ele tem, as primeiras são ali em torno do ano 600, é uns 14 anos antes disso acontecer. Então o templo está lá, teve uma leva de parte da elite de Jerusalém para a Babilônia, mas o povão continuou lá, né? O templo estava lá. E ele agora vê a glória de Deus ali na Babilônia, não entende nada, né? A glória de Deus tinha que estar lá no templo, tinha que estar lá em Jerusalém. Então aí ele vai ter outras séries de visões. E uma delas é essa, né? Aqui registrado no capítulo 8. E que ele vê então as abominações do templo. Aí sim ele vai entender por que a glória de Deus não estava lá, junto ao templo, junto ao local de adoração dos judeus. Então ele começa, ele é levado em espírito, né? O espírito está em Jerusalém, ao templo. O Espírito de Deus leva, diz, pega ele e fala, olha, vê o que eles estão fazendo lá no templo. E ele começa a ver ídolos ali no templo, pessoas de costa para o templo adorando o sol, pessoas adorando a Deus Tamuz, né? Adorando outros deuses lá no templo. São abominações que Deus abomina a idolatria. E bezerros de ouro, aí lembra lá do Egito, né? E os egípcios adoravam boi, né? A vaca. Tanto é que quando os israelitas saem do Egito e Moisés fica 40 dias no monte para receber a tábua, pede para nos fazer Deus que a gente vê, que a gente toque. Então Arão faz 2 bezerros de ouro. Depois Jeroboão primeiro também vai fazer bezerros de ouro para que o povo não vá. Quando houve a divisão das tribos, 10 tribos com Jeroboão, 2 com Roboão, mas com Roboão estava o templo em Jerusalém. Ele, com medo que o povo fosse para Jerusalém adorar e não quisesse mais fazer parte, né, daquele novo país que ele tinha formado, ele então faz bezerros de ouro e coloca em Dan para que o povo adorasse. Então isso já fazia parte da história, né? Infelizmente, a idolatria sempre esteve com os israelitas, né? Eles conheceram muito da idolatria até antes de estar no Egito, né? Na época dos patriarcas, Abraão é tirado de uma região idólatra, uma região próxima ali da Babilônia, onde Ezequiel estava agora, os caldeus, né? E ele é chamado com adoração a um Deus único, invisível, Deus verdadeiro. Isso vai passando de pai para filho. Os israelitas crescem, entram no Egito, ele conhece a idolatria egípcia, isso tem um impacto neles. A prova disso é o bezerro de ouro, que eu acabei de falar, na época de Moisés e Arão.
E depois entra o período dos juízes. E aí Israel, ora estava firme na fé, ora não. Uma hora entrava para a idolatria, outra hora se convertia. Entra o período da monarquia. E aí foi um período mais pacífico nesse termo, né? Israel focou mais na adoração a Deus, né? E vem 3 reinos com o reino unificado: Saul, Davi e Salomão. Davi, muito preocupado com a adoração a Deus, traz a Arca da Aliança, tem intenção de construir o templo, não constrói. Salomão constrói, e ali se torna o centro da adoração a Deus. Infelizmente, é Salomão que no final da vida, com seus muitos casamentos, quem reintroduz a idolatria em Israel. Os casamentos políticos que ele fazia com as princesas de outras nações, para fazer alianças, elas vieram com seus deuses, ele permite, e por fim ele mesmo estava indo com elas adorar seus templos. E fica Israel, né, nas 2 tribos, nas 10 tribos, e vinha o rei, tentava abolir a idolatria, vinha 5 em seguida que mantinha, alguns piores do que os outros, como Acabe, Jezabel, Manassés, foram terríveis, introduziram fortemente, né, idolatria em Israel. E Israel vivia assim, até que Deus começa então, a enviar profetas, advertir que eles eram uma nação separada, que para adorar o único Deus verdadeiro, se eles estivessem adorando esses deuses, haveria consequência, haveria juízo, e até que chegou a época do juízo, que foi isso. Né? Para as 10 tribos, o juízo foi 100 anos antes do cativeiro para a Síria, né, em 722. E agora, mais de 100 anos depois, vem sobre o reino de Judá. Através da Babilônia, através de Nabucodonosor, como uma navalha alugada, afiada para julgar Israel. Mas é aí que Ezequiel, é interessante que no capítulo 1 ao capítulo 24, ele vai falar do julgamento, né, de Deus sobre Israel, em virtude dos seus pecados, assim como Jeremias também falou. E advertiu várias vezes. No capítulo 25 a 32, Deus fala também do julgamento para as nações vizinhas ali de Israel, como o Egito e outros, Edom. E do 33 em diante, Deus fala, né, sobre o julgamento também sobre a nação que veio exercer o juízo sobre Israel e também da restauração de Israel, que aí é a última parte do livro. Mas aqui, nessa lição, eu fiz uma visão panorâmica, ele fala especificamente sobre as abominações que viu lá, a idolatria que viu, o ídolo de ciúmes, né? Não era que era um ídolo especial, ali ciúmes é porque Deus já tinha falado que ele tinha ciúmes do seu povo, né? Então é por isso que fala. Então ali eles adoravam deuses que mudavam de nome de nação para nação, mas no fim das contas quase que eram os meus deuses, a deusa Star, né? Lá, ou Ísis no Egito, Star na Babilônia. Depois ela ganha configurações na Grécia, em Roma, como seja Hera, seja Afrodite, e vai ganhando configurações das deusas, assim como os deuses, né? Um deus que mandava trovões, relâmpagos, colheitas, né? Então ele era Baal, ou ele era os cananeus, ou era Zeus entre os gregos, ou ele era Júpiter entre os romanos, ele vai mudando de nome esses deuses. No fim das contas era uma mitologia parecida. Marduk, lá na Babilônia, né? Era muito conhecido. Esses deuses lá em Israel, e Deus adverte, e que os anciãos, ou seja, anciãos, aí vem a derivação até do presbítero, né? Eram os líderes, ali também os líderes compactuando com essa adoração lá, e eles fazendo um culto sincrético. Eles
faziam um culto para Deus, para Javé, ou Jeová, e outro para os deuses. Eles faziam isso nessa época. Jeremias vem e adverte fortemente e fala que não tinha condição de ter esse tipo de culto, esse tipo de adoração. Ora para Deus, outra para os deuses. Né? Ezequiel também é mostrado para ele que isso aí também seria inadmissível da parte de Deus. O julgamento viria. A lição do domingo passado foi o capítulo 7, o fim vem. Esse fim vem tem uma relação preterista para nós, mas imediata para os dias de Ezequiel, e futurista. Quer dizer, houve um fim vem mesmo, 14 anos depois, que veio realmente o juízo através de Nabucodonosor, destrói o templo, leva o povo cativo. Jeremias profetiza que ia ficar 70 anos na Babilônia. Então, desse sentido houve. Mas não foi o fim final. Que o fim mesmo, total, será apenas o final dos tempos. Né? Então, foi uma parte imediata de cumprimento. E outra que terá o seu cumprimento no final dos tempos. Tem muita gente que pensa, não, se acabar com determinado governante, determinado país vai melhorar. Só que Nabucodonosor teve uma visão que Daniel interpretou, que havia uma estátua, que vinha um império, depois outro, depois outro, depois outro, e só terminaria o dia que uma pedra sem auxílio de mão fosse cortada e esmiuçar a estátua, encher toda ela, que seria o reino de Deus implantado fisicamente na terra. Enquanto isso não acontece, uma sucessão de reinos, de tiranias, do homem dominando sobre o homem, que só terminará quando for a implantação do reino físico. Hoje já tem, através da primeira vinda de Jesus, a implantação do reino espiritual. Ele fala, quando alguém falar o reino de Deus está ali, está aqui, não acrediteis, porque o reino de Deus já está dentro de vós. Aí, quando ele adverte isso aqui, na próxima lição, vai falar justamente sobre a glória de Deus se retirando do templo lá em Jerusalém, por conta dessas abominações que está sendo estudado no capítulo 3, dessa idolatria terrível, com a compactuação dos líderes políticos e espirituais de Israel, lembrando que o rei, na época da monarquia israelense, não era só um líder político, ele era um líder espiritual também, né? Então, com compactuação tanto dos líderes políticos como também dos sacerdotes, dos profetas, e havia muitos falsos profetas nessa época que profetizavam prosperidade em vez do juízo iminente. Então, Jeremias enfrentou esses falsos profetas aí. Ele profetizava, olha, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer juízo sobre essa idolatria. Que Ezequiel nem estava lá mais, na terra dele, mas Deus o leva em uma visão em espírito e ele vê o que estava ocorrendo dentro do templo. Agora, já finalizando, o comentarista aqui não colocou, né? Mas eu gostaria de enfatizar qual é o texto do Novo Testamento que a gente poderia trazer junto a esse texto aqui. Ele não tem, na revista não tem. Ele falou das abominações dentro do templo judaico em Israel. Dentro lá do templo em Israel, no Antigo Testamento, na época de Jeremias, na época dele. Mas qual texto que a gente poderia utilizar no Novo Testamento e fazer uma comparação com isso? O que eu me veio à mente agora é da purificação do templo que Jesus faz em Jerusalém. Mas não era mais de ídolos. E aí que é interessante. Por quê? O cativeiro babilônico foi um método que Deus, duríssimo, Deus utilizou, mas não para exterminar Israel. Foi um julgamento? Foi, mas não para exterminar. Mas um julgamento para dar uma purificada e pôr Israel no trilho certo. Depois do cativeiro babilônico, Israel
não se tornou mais uma nação idólatra. Depois do cativeiro babilônico, Israel não se tornou mais uma nação idólatra. E olha que continuou sendo dominado por potências estrangeiras. Pela própria Babilônia, depois pela Medo e a Pérsia, depois pela Grécia. No período da Grécia, houve o período ptolomaico, Seleucida, né, os Círios e Egito. E a independência sobre os Macabeus, na época que o rei Antíoco Epifânio, no ano 163, tenta profanar o templo, que foi reerguido por Zorobabel, e ele tenta sacrificar até um porco no templo, o ídolo dentro do templo. Tem a revolta dos Macabeus, e aí seria já um texto deuterocanônico, né, não está sabendo, mas histórico. A revolta dos Macabeus, a independência durante o tempo de Israel, ano 163 ao ano 63, 100 anos. 63 vem o novo império e domina Israel, Roma. E quando Jesus nasce, o império era Roma. Mas Israel não tinha mais idolatria. Mas Jesus chega e faz uma purificação no templo. Por que ele fez? Ele chegou quebrando ídolos? Não, não tinha ídolos. Ali a purificação foi de outra natureza. Israel se cura da idolatria, mas passa a fazer o culto como fetiche. Ele passa a cultuar formas, a cultuar apenas métodos, comportamentos, e passa a não dar valor ao principal da lei, que era o amor, a misericórdia, a compaixão. Passa a ter um culto metódico, um culto formalizado, e pior, comercializado. Então, na época de Jesus, eles estavam vendendo o culto, fazendo comércio de tudo lá. Porque o culto lá era diferente. O culto era fazer o sacrifício, ter a confissão, fazer o animal. Eles então arrumavam cambista para lá trocar o dinheiro do povo pelo dinheiro que só valia dentro do templo. E aí tinha um cambista para isso. Comércio, um culto sem vida nenhuma. E aí Jesus evoca os profetas Isaías, quando ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Isaías tinha falado quanto a esse culto já nos seus dias, no capítulo 1. Ele fala, eu abomino as festas de vocês, as luas novas, sábado, que as mãos de vocês estão cheias de sangue. No capítulo 57, 58, ele fala do jejum deles, do jejum de vocês não recebo. O verdadeiro jejum é aquele que é o espírito quebrantado e que olha para o outro com compaixão. É Jeremias que vem e fala também. É Amós que fala também que eu abomino as festas de vocês. Eu abomino o exclusivismo de vocês. Vocês acham que são a última bolacha do pacote. Vocês acham que são os únicos que eu tenho meu olhar. Vocês acham que são a única nação na Terra. Vocês acham que é só vocês. Vocês não sabem que eu trabalho em todas as nações da Terra. E lá em Malaquias vai falar que o meu nome é glorificado em toda a terra. Então pessoas que nem sabem que a Deus estão adorando e eu adoro. É isso que Deus está falando. Aí em Amós ele vai mais duro. Ele fala, olha, vocês acham que são os únicos. Em Amós capítulo 9, versículo 7, ele vai falar, vocês acham que o êxodo que houve de vocês foi o único na história? Que eu patrocinei? Não. Fui eu que tirei os filisteus lá de Creta, perto da Grécia, e coloquei perto de vocês. Fui eu que tirei a Etiópia onde estava e coloquei onde está. Fui eu que tirei os sírios e coloquei onde estão. O êxodo de vocês não foi o único da história. Porque Deus é o Senhor da história. O culto de vocês tem que ser revisto. Porque o culto verdadeiro que me agrada é um espírito quebrantado. É a prática do amor e da misericórdia para com as pessoas. Esse é o verdadeiro culto. Aí Jesus chega, expulsa os cambistas e fala, vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai. Sendo que aqui tem que ser casa de oração. Vocês estão mudando o significado das coisas. Isso causou a ira
de quem detinha o controle sobre o culto. E disseram, com que autoridade você faz isso? E ele fala, se vocês me falarem uma pergunta que eu vou fazer, eu respondo a de vocês. Eles falaram, pois não. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles falaram, se a gente falar que é do céu, ele vai falar, mas João é igual eu, não passou pelas escolas de vocês, e vocês têm ele como profeta, então por que não me tem? Se a gente falar que é da terra, o povo tem João como profeta, a gente fica ruim com o povo. Eles falaram, a gente não sabe. Ele falou também, então não respondo com que autoridade eu faço as coisas. Encerrando, eu quero dizer que essa lição tem para nós, encerra com a seguinte grande lição. Deus Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Agora, idolatria para Deus não é só adoração que se faz de imagens, não. Idolatria para Deus é algo maior. É algo também que é feito na subjetividade. Tem muita gente que não tem ídolo de madeira, de gesso, mas tem ídolo psíquico dentro do altar do seu coração. E talvez quem você chama de idólatra é menos idólatra do que você. Então, muito cuidado, que Deus abomina todo tipo de idolatria. A adoração, ele tem ciúmes, é só a ele. Okay? Essa é a grande lição. Caso contrário, o juízo vem. Tá? Então essa é a lição que o profeta Ezequiel deixa para nós. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado por ter ficado com a gente, nos acompanhando nessa lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.